eleição. Eleição, Débora? Dia 1º de fevereiro, num sábado. Sim, Câmara e Senado elegem novos presidentes neste sábado e a gente vai saber tudo sobre as disputas, por isso nossa transmissão hoje especial com conexão diretamente de Brasília. Thalita Almeida comigo e movimentando nossa reportagem, Thalita. Débora, a gente vai dar mais uma voltinha lá no Congresso Nacional para saber o que mudou, né? João Pedro Mello mais cedo deu o panorama, a largada, mas daqui a pouquinho, às 10, a gente já tem, pelo menos o início da primeira, né? Às 10 da manhã, eleição no Senado. João Pedro Mello e Rodrigo Orengo também, agora fazendo essa cobertura toda especial. Vou começar aqui, pelo Rodrigo Orengo. Orengo, bom dia, nos ouve bem? Ouço perfeitamente. Bom dia, Thalita, Débora, João Pedro. Bom dia. Eu estou com o João Pedro aqui desde o início da manhã e a movimentação já aumentou aqui. A gente acabou de conversar com o senador Girão, Eduardo Girão, do Novo, que é um dos candidatos à presidência do Senado. E para o ouvinte que está nos acompanhando, é bom lembrar que essa é uma eleição como se fosse uma eleição justamente nas prefeituras. Tem aqui cabo eleitoral, santinho, tem também banners, né? Então aquele tete a tete aqui para conseguir os votos dos parlamentares, porque em última análise o senador vai lá e vai votar para a presidência, segunda vice, primeira secretaria, são os cargos da mesa. Exato. João Pedro Mello. E há uma disputa muito grande aqui. É claro que está praticamente definido, né? Estou vendo agora o ministro Alexandre Padilha chegando aqui também, secretário de Relações Institucionais, porque logo em seguida vai ter uma reunião aqui justamente da bancada do governo para orientar os votos de ministros, inclusive, que estão licenciados e vão votar aqui, porque o governo trata essa eleição com prioridade, João Pedro. Exatamente, porque são várias pautas de interesse do governo. A principal, que vai ser votada logo no início agora do novo mandato do presidente, né, ou dos presidentes da Câmara e do Senado, é exatamente a questão do orçamento. Essa é uma pauta que tinha que ter sido votada no ano passado, não conseguiu ser emplacada exatamente diante de uma série de outras atividades que estavam ali para serem votadas e vai ser votada agora, o governo diz, até o final do mês de março. A gente, claro, vai seguir acompanhando, mas exatamente por isso que os ministros estão por aqui, para tentar negociar, garantir esses votos para pautas de interesse do governo. Agora, a gente sabe que é um amplo leque aí que o governo tem de matérias, né, no momento que enfrenta dificuldades. Dificuldades do sentido da economia, então tem uma prioridade para a economia. Eu falava com o ministro Alexandre Padilha, que acabou de chegar aqui ao Congresso Nacional, e tem, por exemplo, uma definição aí de temas prioritários que o governo vai defender dentro do Congresso, no momento que é de dificuldade. Dificuldade em função de aumento da inflação, de queda de popularidade, então o governo precisa contar com uma ampla base de apoio dentro do Legislativo e não vai enfrentar facilidade. A gente sabe que uma mudança também cria oportunidades, então o governo está apostando muito numa relação, uma nova relação, construção de uma relação com o Hugo Mota, que é o grande favorito para a eleição à presidência da Câmara, conseguiu fechar aí uma aliança que vai do PT ao PL, e isso é muito interessante, porque a gente está vendo aqui candidatos que são independentes, mas no fundo é um jogo de cartas marcadas, tanto na Câmara quanto no Senado. É uma aliança, uma chapa aí, definida com distribuição de poderes, de espaços, que vai do PT, essa aliança, até o PL. Sim. Então a gente vê, isso é muito interessante, né? A gente vê essa disputa aí nas redes, né? O país polarizado, muita guerra, chamada guerra de narrativas na rede, mas aqui no Congresso está todo mundo no mesmo barco. Exato. É PT e PL, governo e oposição, porque é um grande acordo para distribuir esses espaços de poder dentro do Congresso Nacional. Sim, e no Senado, né, o jogo é tão de cartas marcadas, Rodrigo, que a gente teve ao longo dessa semana Davi Alcolumbre já discutindo como vão ficar as comissões permanentes, né? A gente tinha uma expectativa da CCJ, que é a mais importante da casa, ficar de fato nas mãos do PSD, só que tinha ali uma expectativa de que fosse Rodrigo Pacheco, de repente, o presidente dessa comissão, mas acabou ficando com o senador Otto Alencar. Isso porque Rodrigo Pacheco provavelmente, e aí a gente fala provavelmente porque ainda não foi definido, mas nos bastidores essa conversa já está muito avançada, vai assumir alguma pasta no governo federal a partir do momento dessa reforma ministerial no mês de março. E uma coisa está ligada à outra, viu, Débora e Thalita? O governo está esperando a definição aqui dessa mesa diretora, dessa composição, tanto na Câmara quanto no Senado, para dar início a essa reforma ministerial. Uma reforma que tem o objetivo de conseguir a governabilidade, conseguir os votos necessários para matérias importantes, né? Então atender, por exemplo, partidos
do Centrão. E quando a gente fala em reforma ministerial, a gente não está falando, olha, o ministro é mais capacitado, o ministro tem mais vocação para tal posto. O que o governo está fazendo, na verdade, é botando na ponta do lápis aqui cada voto que os partidos podem entregar, né? Então, os partidos do Centrão, principalmente, PSD, MDB, União Brasil, que é o partido do presidente do Senado, novo presidente do Senado favorito, Davi Alcolumbre, um partido que, inclusive, em votações, não tem se demonstrado fiel ao governo, mesmo tendo 3 ministérios, 3 indicações. Então, esse é o momento também daquela repactuação, de redesenhar a dança das cadeiras na esplanada que vai acontecer depois dessa eleição à presidência da Câmara e Senado, viu, Thalita e Débora? Então vamos retomar o passo a passo. Para quem ligou o rádio agora, né, não escutou inclusive a nossa conversa mais cedo com o João Pedro Mello, a gente falava sobre as diferenças, tanto em relação ao horário, uma das votações começa mais cedo, a outra está marcada mais para o final da tarde, uma é no papelzinho, no xizinho, no bom e velho, na caneta no papel, a outra eletrônica. Qual que é o cronograma deste sábado? Em pleno sabadão, eleição marcada, em 1º de fevereiro de 2025 começou. Pois é, Débora, então vamos lá para o passo a passo. Vamos começar com o Senado, tá? A primeira reunião, eles chamam de reunião preparatória, que é a que vai definir ali quem será o presidente do Senado. Essa está marcada para as 10 horas da manhã. Como a gente falou, é feita por meio da tradição, né? Meio tradicional, ou seja, xizinho, cédula eletrônica, essas cédulas, cada um dos senadores é chamado ali na frente do plenário para marcar o seu xizinho e para colocar, depositar a cédula na urna. Depois disso tudo feito, ou seja, dos 81 senadores votarem, abre-se a urna e começa a contar voto por voto. Voto 1, fulano, voto 2, Beltrano e assim por diante. Esse é o passo a passo no Senado. Depois disso, obviamente, tem a eleição também para primeira vice, segunda vice, primeiro secretário, entre outros cargos também que estão em disputa. No lado da Câmara, 4 horas da tarde, a disputa ela é feita por meios eletrônicos, né? Foram montadas pelo menos 10 cabines de votação lá no Salão Verde. O voto é secreto, claro, tem ali cada um dos parlamentares que comparecer a essa votação, mas não é feito como no Senado de maneira nominal. Fulano, vota. Não, ele pode ir lá votar, depositar os votos já em todos os cargos e aí a abertura que é diferente. Por quê? 4 horas da tarde vai começar a sessão, 4h30 existe a expectativa de que seja divulgado o resultado de quem será o presidente. Com isso, definido o presidente, ele já passa a ocupar a mesa e aí vai abrir o painel às 5 horas para definir quem serão os outros membros da mesa diretora. Agora, interessante a gente lembrar, João Pedro, eu estava lembrando aqui da voto em cédula no Senado, né? Como são 81 senadores é mais fácil, né? Imagina mais fácil, voto em cédula com 513, fazer contagem ali. Mas antigamente era assim, né? Aí a Câmara acabou adaptando a votação para o sistema eletrônico, que é muito mais fácil, né? E eu diria, inclusive, mais confiável, porque o que a gente teve na eleição de Davi Alcolumbre, na primeira gestão dele, a presidência do Senado, foi uma grande confusão, que o ouvinte vai lembrar. Teve um voto a mais, teve uma fraude ali na votação, porque apareceu uma cédula a mais. Aí na hora da contagem, isso aí foi tudo ao vivo, transmitido para todo o Brasil, inclusive aqui na Band. E na hora da contagem, o que aconteceu? Teve um voto a mais, teve que fazer uma nova votação, e inclusive uma votação num fim de semana, como este, num sábado, aí para realmente alinhar as questões. Então, a gente sabe que é um processo que envolve ali uma tensão, mas como é um acordo já pré-definido, vai ser uma eleição mais tranquila. O que aconteceu naquela eleição, da primeira gestão de Davi Alcolumbre, é que tinha um opositor, um forte opositor, que era Renan Calheiros, à época, do MDB, e aí teve uma disputa muito acirrada ali, né, com um consenso que não chegaram a fechar. E aí deu toda aquela confusão. Mas hoje, o que se espera aqui no Senado é que seja uma eleição realmente mais tranquila. Exatamente. E naquela época, né, a gente tinha pessoas dizendo que o Renan era favorito, que o próprio Davi era favorito, e a gente teve também um episódio que o ouvinte vai lembrar, que a gente teve a senadora Cátia Abreu levando a pasta embora logo na sexta-feira e, portanto, por isso a gente teve que ter a votação adiada em um dia, ocorrendo também num fim de semana, ou seja, num sábado como hoje. Naquela época a sessão foi presidida pelo senador José Maranhão, né? Ele era o mais antigo da casa, presidiu essa sessão, teve que fazer de novo a contagem dos votos
com o número de cédulas correto, exatamente porque apareceram 82 em vez de 81. E como é que é essa fiscalização, grande, já hein? aqui no Congresso Nacional, a gente vê os parlamentares chegando para essas reuniões de definições de blocos, bancadas. Esse é um dia importante aqui para o Congresso Nacional, porque é realmente a definição de espaços aqui de poder para os partidos, né? E para quem está nos acompanhando, isso é fundamental porque diz respeito à vida de todo mundo, porque é nessa definição que as votações são encaminhadas, que as prioridades são definidas, e esse é um ano que vai ter realmente uma pauta bastante extensa, principalmente com pauta e voltada para a economia, ajuste fiscal, tentativa de definição de um novo regime, por exemplo, de aposentadoria para militares, também definição do chamado super salário, aqueles servidores que ganham mais do que o teto do funcionalismo. Por quê? Porque o governo ainda está com um projeto aí de tentar equilibrar as contas, com foco em algumas pautas específicas que ficaram do ano passado para este ano. Então, daqui para frente, definição de prioridades, definição de espaços de poder dentro aqui do Congresso Nacional, claro que a gente vai acompanhar ao longo do dia. Rodrigo, só para a gente encerrar, a Débora fez uma pergunta para a gente aqui que eu acho que é importante. Ela perguntou como funciona essa fiscalização. Essa auditoria, né, da cédula. Quem não votou, como é que é feita essa contagem ali para fazer essa auditoria da cédula de fato? Isso cabe à própria mesa diretora, viu, Débora? Eu não tinha ouvido a pergunta, mas cabe à própria mesa diretora que vai fazer essa análise in loco. Então, o que se forma ali é uma comissão eleitoral. Exato. Uma comissão eleitoral, com o parlamentar mais antigo, mais velho, realmente recebendo essa delegação. Essa missão, né? E aí, a partir disso, o que a gente vai ver é um acompanhamento até uma fiscalização in loco desse dia de votação. É isso, Débora. Perfeito. Essa é a movimentação por aqui, viu? Thalitinha também. A gente está acompanhando e volta a qualquer momento com mais detalhes. João, só para antes de encerrar, na sua entrada, na sua primeira participação, você falou da Praça das Abelhas, ficou por que Praça das Abelhas, verdade, né? Fiquei Ficou devendo a a Praça explicação. das Abelhas. E esse ponto aí também que vocês estão no momento? Dá um panorama aí para quem está aqui acompanhando. na Praça das Abelhas, bem na saída do Túnel do Tempo, viu? Aqui, onde eu e o Rodrigo estamos, é o Túnel do Tempo. De um lado fica o plenário do Senado, do outro fica a saída para a biblioteca. Nesse meio do caminho, a gente tem a Praça das Abelhas. O que seria a Praça das Abelhas? Praça das Abelhas ganhou esse nome popular na época da CPI da pandemia. Por quê? Porque muitos jornalistas ficavam aqui reunidos e, de fato, o dito popular diz que é porque pareciam abelhas na colmeia. Então, por isso, a gente está aqui na Praça das Abelhas. Esse é o dito popular, mas oficialmente ninguém confirmou ainda o porquê desse nome. E a outra pergunta é, passando pelo túnel do tempo, você rejuvenesce ou envelhece quantos anos? Olha, Débora, eu tô aqui desde 2018, eu diria que eu envelheci uns 20 anos, viu? Depois que passei pelo túnel do tempo. Não, eu tô achando o João Pedro mais... muita maturidade. Pode ser. Em relação à sabedoria, pode ser que você aprendeu muito, entrevistou muita gente. Né, Thalita? Não, eu tô